A Red Bull foi a grande dominadora desse GP de Spa de Fórmula 1. De uma forma inacreditável, Max Verstappen conseguiu superar seus adversários de modo a dominar praticamente toda a corrida. É óbvio que largando lá de trás as coisas são mais difíceis, mas tudo pareceu muito fácil para o piloto holandês que conseguiu ultrapassar praticamente todo o grid da Fórmula 1 e ainda assim vencer com a melhor volta da prova. Mas isso tudo acabou contando com alguns segredos, algumas questões interessantes que foram faladas justamente por Toto Wolff. E por incrível que pareça, a Mercedes foi uma das grandes responsáveis por esse domínio da Mercedes nesse fim de semana, segundo o chefe da equipe austríaca. Se você quer entender tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Spa de Fórmula 1, apesar dos pesares, acabou contando com uma vitória incrível de Max Verstappen. Não tem como falar que a corrida foi chata, apesar da dominância da Red Bull. Diversas ultrapassagens, diversas disputas por posições, mas não tem como negar também que a equipe austríaca está muito acima dos outros times da Fórmula 1. Mas existem razões para isso tudo, e isso tudo foi contado inclusive pelo próprio Christian Horner em uma entrevista após a corrida. E ele deixou claro, inclusive chegou a agradecer Toto Wolff por algumas situações específicas que fizeram com que a Mercedes ajudasse a Red Bull a se tornar tão dominante, um tiro que saiu pela culatra da equipe alemã. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, então antes já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva ativando o sininho para todas as notificações para fortalecer esse canal cada vez mais e vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar o seguinte fator. A Red Bull é a equipe de qualificação a partir de agora. A gente percebe que em voltas rápidas o time austríaco é muito veloz. Não é à toa que mesmo ali durante o sábado, Max Verstappen fez a melhor volta, mesmo não tentando ali, não fazendo uma segunda tentativa. Vamos começar por aí. O que significa basicamente que durante a corrida, em momentos que ele precisava puxar, ou melhor dizendo, em momentos que ele precisava empurrar o carro, vamos dizer assim, ele conseguia de forma tranquila. Mas também, aparentemente, em questão de gerenciamento de pneus, ela não está entre as piores. Claro que aparentemente a equipe Mercedes é um pouco superior em questão de gerenciamento de pneus quando comparado à Red Bull, mas de qualquer forma isso tudo é compensado pela velocidade do time austríaco. Essa é a grande vantagem. Mas enfim, já colocando aqui os pontos nos is, vamos dizer assim, vamos entender o porquê a Red Bull é tão mais veloz do que os outros times, segundo o próprio Christian Horner. Em primeiro lugar, segundo o site do motorsport.com, uma questão que ajudou muito a Red Bull foi a característica de Spa, que conta ali com grandes elevações, o que ajudou muito o time de certa forma. Aparentemente, principalmente por conta da Eau Rouge, que é aquela curva ali em S que nós temos no início da volta, os carros precisavam andar em uma altura um pouco maior do que o normal, justamente para que o assoalho não se quebrasse naquelas condições. Tanto Ferrari quanto Mercedes têm dificuldades em criar alta pressão aerodinâmica com um carro um pouco mais alto. Já a Red Bull lida muito bem com isso, segundo o próprio site do motorsport.com. Mas não fica apenas nisso. Na verdade, acabou que Christian Horner agradeceu de certa forma a influência que a Mercedes teve na mudança de alguns regulamentos, na nova diretiva técnica. Segundo o chefe da equipe Red Bull, o que acontece é que as características do traçado já favorecem a Red Bull, como eu já expliquei anteriormente aqui no vídeo. Mas também, aparentemente, a nova diretiva técnica que relaciona ali a flexibilidade do assoalho com algumas questões relacionadas ao porpoising acabou facilitando também a vida da equipe austríaca. Acho que esta pista jogou com nossos pontos fortes. Temos um carro muito eficiente e encontramos uma afinação muito boa. Além disso, Max está em forma fenomenal. Acho que muito foi feito e muitas expectativas foram colocadas nessa diretiva técnica e talvez tenha prejudicado mais os outros do que nós mesmos. Mas realmente não mudamos nada sobre como dirigimos o carro. É claro que a tração aqui é sempre um problema por causa do Eau Rouge, mas não é só o nosso caso.
é o mesmo para todas as equipes. E quando perguntado sobre essa questão ali tão polêmica e falada em outros momentos, Christian Horner respondeu sobre a questão do novo chassi da Red Bull, um chassi que teoricamente é um pouco mais leve do que o normal, que ajudaria a equipe austríaca, pelo menos em teoria, a conseguir alcançar o peso mínimo da categoria, o que ajudaria realmente Max Verstappen a fazer voltas também muito mais velozes. E Christian Horner falou sobre qual é a expectativa aí da Red Bull nesse sentido. Aparentemente o que acontece é que ela deve continuar utilizando o chassi da Bélgica pelos próximos GPs. E acabou insinuando que sim, eles conseguiram sim diminuir um pouco mais o peso do carro. Mas também disse, o principal fator foi que a Red Bull acaba conseguindo ter mais eficiência utilizando um carro um pouco mais alto, ao contrário das outras equipes do grid, que por conta disso acabaram sofrendo nesse GP da Bélgica de Fórmula 1. Acho que já vimos este ano que dirigimos com uma altura de veículo mais alta. Nossa filosofia provavelmente é um pouco diferente da dos outros. Talvez para a próxima corrida tenhamos uma diretriz técnica que nos temos que pilotar muito mais baixo. Para quem não entendeu, isso aqui é apenas uma cutucada que na verdade a Red Bull fez com relação à Mercedes influenciar ali nas regras, nos regulamentos da Fórmula 1, deixando entender principalmente que o time alemão talvez tivesse um poder político suficientemente alto para fazer com que a FIA alterasse as regras e fazendo com que os carros dirigissem ou fossem ali construídos em uma altura um pouco mais baixa. É muito mais um tom de piada e ironia cutucando o Toto Wolff da Mercedes. Mas vamos continuar com a entrevista. Não há, esse chassi da Bélgica será utilizado para as próximas corridas. E além disso, para finalizar, Christian Horner também falou ali sobre o próprio Toto Wolff de forma direta, deixando claro que na verdade, aparentemente o chefe da equipe Mercedes mais ajudou a Red Bull do que a atrapalhou, dizendo principalmente de que a nova diretiva técnica acabou atrapalhando os outros times, enquanto a Red Bull conseguiu contornar esse problema, vencendo de forma dominante esse GP da Bélgica de Fórmula 1. De cara, eu provavelmente teria que agradecer ao Toto pela diretiva técnica. Com toda a sinceridade, acho que este circuito jogou com nossos pontos fortes. Agora, é bem óbvio mesmo de que a Red Bull conseguiu ser extremamente dominante nesse GP. E ontem mesmo eu falei que, de certa forma, ela já está assim com as duas mãos na taça a partir de agora. É só ela continuar tendo resultados parecidos, não necessariamente vencendo corridas, para que ela conquiste o campeonato mundial tanto de pilotos quanto de construtores com extrema facilidade. Mas após ler essas entrevistas, ler esses artigos aí de diversos meios de comunicação, dá para perceber com clareza. A Red Bull também teve uma certa vantagem por conta das características do GP de Spa de Fórmula 1. As características da pista que favoreceram o RB18 no sentido de que o carro tem sim uma facilidade um pouco maior de andar em uma altura maior do que o normal na Fórmula 1. A construção do RB18 permite isso, ainda mais privilegiando as partes de mais alta do circuito em detrimento de partes de mais baixa, por exemplo. No fim das contas, aparentemente, em outros circuitos mais planos, a tendência é que a Red Bull tenha um pouco mais de dificuldade de manter essa dominância de uma forma geral. Ou seja, em momentos em que a força G longitudinal, ou melhor dizendo, a força G vertical é maior, acaba que o carro da Red Bull tem mais facilidade por conseguir andar ali em uma velocidade um pouco mais alta nesses momentos, justamente por ter o carro um pouco mais alto. A tendência sempre foi essa, a Red Bull sempre tendeu a utilizar um rake mais alto, por exemplo, ela sempre teve essa característica, mas em pistas mais planas ela não deve ter essa vantagem. Só para vocês entenderem, o que é a força G vertical? É a força que vem de baixo para cima ou de cima para baixo, ou ao contrário, né, do que eu fiz aqui. O que significa que no momento da Eau Rouge, o carro é pressionado contra o asfalto no momento da subida. E isso acabava favorecendo os carros que tinham uma altura um pouco maior e lidavam bem com isso, como era o carro da Red Bull. No fim das contas, em outras pistas, como ali no circuito de Monza, que é o próximo traçado, a Red Bull não vai ter mais essa vantagem. E aí a gente vai precisar entender o que vai acontecer e ver se realmente o RB18 vai conseguir manter ali essa velocidade que nós pudemos ver no circuito ali da Bélgica. Mas independente de qualquer coisa, já explicando todos esses fatores de forma detalhada para você, inclusive as fontes já estão aqui embaixo na descrição,
Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e também acessar o site do Hora do Piloto, horadopiloto.com/compras, para ter acesso a diversos produtos incríveis da Fórmula 1 e principalmente da sua equipe do coração, provavelmente a própria Red Bull. Os produtos são muito bons, produtos de qualidade, e muitas vezes você vai precisar desembolsar muito pouco, até no máximo R$50. Não perca a oportunidade, o link já está aqui embaixo na descrição. E também, se você curtiu esse vídeo, se inscreva através dessa bola que está aqui no meio da sua tela e assista esses 2 outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!